Queridos, hoje nós vamos trabalhar um texto que ele talvez seja o texto áureo da Bíblia. Ele talvez seja o texto que seja mais conhecido de maneira mundial. E é interessante também porque ele traz uma palavra, uma sentença para cada um de nós muito importante. E eu inicio perguntando: alguém hoje já disse a você, eu te amo? Se os casais que estão aqui ainda não disseram um para o outro, eu te amo, a oportunidade é essa. Olhe para aí, para sua costelinha e diga, eu te amo. Quem tiver sem a costelinha, olhe para o irmão mesmo assim e diga, eu te amo em Cristo Jesus. Amém. Às vezes, imaginamos que são simples palavras, mas fazem muita diferença. Você saber que alguém lhe ama. Você saber que alguém cuida de você. Você saber que alguém intercede por você. E falando de amor, nós vamos trabalhar hoje uma temática que tem por título o amor infinito de Deus. O amor infinito, atemporal, coeterno de Deus. E o texto não poderia ser outro. João capítulo 3, versículo de número 16. Eu queria que nós pudéssemos ler todos juntos esse texto que é tão conhecido dos amados irmãos. A palavra diz, porque Deus oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por este amor. Muito obrigado por esse infinito amor. Muito obrigado pela vida de cada um que o Senhor conduziu até aqui, Pai. Obrigado por ter falado conosco desde a hora que chegamos até este exato momento. Obrigado por cada louvor entoado, por cada leitura feita. E obrigado agora, Pai, pela Tua palavra que será proclamada. E possamos estar com nossos corações humildes e quebrantados para ouvir a Tua voz. Mais uma vez, Pai, eu te agradeço por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, presente para mim, é? Encontra-se no Achados e Perdidos uma gargantilha. Quem perdeu, está aqui. É da irmã, é? R$100, viu? Queridos, a nossa Bíblia, a Bíblia protestante, ela contém 66 livros. 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Ela também contém cerca de 1189 capítulos. Versículos são 31.102 versículos. Todos
todos eles inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Porém, se a Bíblia ela tivesse apenas um livro, e este livro fosse o Evangelho de João, já seria suficiente para que o mundo todo pudesse ser discipulado e evangelizado. Porém, se mesmo assim a Bíblia só tivesse um capítulo, e esse capítulo fosse o capítulo 3 desse livro, ele já seria suficiente para que o mundo todo fosse alcançado. E eu vou além e afirmo que se a Bíblia contesse apenas um versículo, e este versículo fosse o de número 16, ele já estava de bom tamanho para nós alcançarmos tribos, nações, línguas e povos, por este amor revelado pelo Pai. Meus queridos, o versículo 16 do capítulo 3 de João é sem dúvida uma das mais belas, fantásticas e poderosas declaração de amor para o seu povo. Se talvez alguém nunca se declarou por você, leia esse texto, leia esse versículo e veja o próprio Deus se declarando para você e para toda a humanidade. Hoje nós vamos refletir sobre 4 verdades que nós podemos aprender nesse texto. 4 situações que, se nós guardarmos, retermos e aplicarmos no nosso coração, podemos ter cada vez mais dias melhores na nossa trajetória de vida. O primeiro está logo no início do versículo, nas palavras que diz: porque Deus amou o mundo. Queridos, o amor de Deus é algo incondicional. Você já parou para se perguntar por que Deus te amou? Você já parou para perguntar a si mesmo o que você tem para Deus te amar? Você já parou para se perguntar, muitas vezes quando nós estamos nos relacionando com as nossas garotas, com os nossos rapazes, existem situações que nos chamam a atenção. Eliane, quando eu estava cortejando ela, tudo me chamava a atenção. Dela ia ver eu treinando handebol lá na praça, eu maguinho, bem fortinho, faz tempo, 13 anos. E aí lá vinha ela, e eu disse: eita, é aquela, aleluia. Isso era muito interessante, porque me chamava a atenção traços nela. E quando nós nos relacionamos, algo nos chama a atenção e desperta em nós esse amor. Você já parou para se perguntar o que em você despertou o amor de Deus? É interessante, queridos, porque o amor de Deus, ele não é limitado, e ele é universal. Deus, ele não ama só você, ele ama todo o mundo. Ele ama você, quem está do seu lado esquerdo, quem está do seu lado direito, quem está à sua frente, quem está atrás de você, quem veio aqui e quem não veio, quem você gosta e quem você não gosta. Isso é fascinante. Isso é fascinante nós entendermos que o amor de Deus, ele é universal. Ele amou o mundo, ou seja, toda a humanidade, sem distinção. Deus não amou apenas uma parte do mundo, ou apenas por vezes os justos, aqueles que estão em um sistema, por vezes assim, religioso. Deus amou o mundo. Isso é muito importante nós lembrarmos, porque faz com que nós venhamos a ter um olhar para outras pessoas que não estão aqui como iguais, e não como pessoas que por vezes precisam mais de Deus. Às vezes saímos no socorro da madrugada e existem alguns comentários que fazem do tipo: esse aí precisa de Deus, aquela ali precisa de Deus. Alguém já ouviu algo desse tipo? Sim ou não?
Rapaz, fulano precisa muito de Deus. Quando eu digo que fulano precisa muito de Deus, eu imagino que o que eu preciso não seja tanto quanto o outro. E isso faz com que nós nos coloquemos em um degrau acima. E tenha certeza, meu querido, que todo mundo está no mesmo degrau. A diferença é quem nos ama. A diferença é que Deus amou o mundo. Ou seja, eu, você e talvez aquela pessoa que está ali se prostituindo nesse momento, aquela pessoa que está pegando uma pedra de crack e dando um tirozinho na lata, aquela pessoa que está cheirando uma carreirinha de pó, ou talvez aquele político que está lá em Brasília fazendo mau uso dos nossos valores. Deus também ama ele. Deus ama todos de maneira igualitária. A gente precisa sempre lembrar disso, para ter humildade, para pisar no chão. E pisar no chão maneiro, pisar no chão devagar. Porque eu e você, nós não somos melhores do que quem está lá fora. Deu para entender, queridos? Vixe, doeu, foi? Deu para entender? Sim. Amém. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso porque mesmo diante do pecado e da rebeldia do ser humano, Deus escolhe amar a todos. Romanos, no capítulo 5, no versículo 8, diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu na cruz do Calvário, enquanto ainda éramos pecadores. Deus, ele continua a nos amar. Esse amor não depende de quem somos ou o que nós viermos a fazer. É um amor gratuito e imensurável. Isso por vezes é muito difícil para nossa mente compreender. Isso por vezes é muito difícil para nossa mente compreender. Como assim gratuito? Eu não preciso fazer nada. Eu não preciso estar aqui num ativismo religioso. Eu não preciso. Não. A atividade é a consequência de quem entende o amor de Cristo. De quem entende que não há nada que você possa fazer que vai crescer, aumentar o amor de Deus para com você. E não existe nada que você deixe de fazer que vai diminuir o amor dele. Isso é bem interessante e é bem difícil de compreender, assim como Nicodemos não compreendeu. Porque o versículo 16 do capítulo 3 de João é a conclusão de uma conversa, de um diálogo que Jesus está tendo com Nicodemos. E Nicodemos, ele não entende. E Jesus olha para ele e diz assim: como é que você, que está na igreja há 5, 10, 15, 20, 50 anos, ainda não entendeu isso? Como é que você, que é mestre da lei, ainda não conseguiu compreender que todos nós somos iguais perante a Deus? E o cara que está ali tomando uma na cachaça é tão merecedor da misericórdia de Deus quanto você. Mas às vezes é difícil de compreender. Porque às vezes as nossas mágoas, os nossos traumas, os nossos preconceitos fazem com que nós venhamos a criar castas. E nós venhamos a dividir o mundo, nós e eles, sagrado e profano, cristão e secular, gospel e mundano. Onde por vezes, queridos, Jesus, ele olha para um povo e diz que às vezes tem mais fé lá fora do que aqui dentro. Amados, Romanos no capítulo 8, no versículo 38 e 39, Paulo diz: pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poder, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda
toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nicodemos, por vezes, talvez não conseguisse entender que existiam pessoas que eram tão amadas quanto ele. Existiam pessoas que estavam lá fora e por vezes não adentram até aqui com vergonha, com medo dos olhares, talvez porque não tem um traje adequado. Mas nada vai separar aquela pessoa do amor de Deus. Nada. E Paulo, ele consegue entender. Paulo, quando ele diz que está convencido, é a ideia de ter sido vencido. O caminhar com Cristo fez com que o que ele pensava fosse mudado. Quantas vezes, em alguns momentos, estou passando em algum lugar e alguém que foi acolhido por alguma ação social me encontra por aí e fala comigo, me abraça e dá um abraço e chega e fala. E aí alguém que é de um sistema religioso passa, olha e depois chega para mim e diz: tu não tem medo não? Medo de quê? Aquela pessoa ali que estava contigo, estava te abraçando, não tem medo não? Eu disse: não. Às vezes eu tenho medo dos que estão arrumados, bonitos e sentados, assim como por vezes todos aqui estão. Jesus, se ele tivesse aqui hoje, dificilmente ele estava sentado nessas cadeiras. Estava alcançando aqueles que por vezes são escanteados, porque não tem condições de estar aqui. São escanteados porque não tem uma roupa para estar aqui. São escanteados porque talvez não tem um calçado para estar aqui. São escanteados porque muitas vezes os olhares e a fala machuca mais do que qualquer outra coisa. Mas saiba de uma coisa: Deus também ama ele. Assim como Deus te ama, assim como ele me ama. Paulo, ele consegue entender, ele consegue ser vencido. Ele foi convencido que nada separaria Deus, o amor de Deus, de toda a humanidade. O amor de Deus, ele não é condicionado ao nosso comportamento ou ao nosso mérito. Ele nos ama independente de nossa condição. E esse amor é o que nos chama à salvação. Muitas vezes olhamos para alguém que está passando por diversas situações difíceis e talvez afirmamos: está vendo? Está assim porque está em pecado. Isso acontece ou não, queridos? Está vendo? Está assim porque não está indo para a igreja. E aí eu pergunto: quem era Jó? Quem era Jó? Quais eram as características de Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó foi a referência de Deus para Satanás. Satanás chega e diz: estava passeando, rodeando a terra, e Deus diz: observasse o meu servo Jó? Diz: observei. E depois de um diálogo, Deus permite que Satanás toque em Jó. E aí o que é que acontece? Os amigos de Jó chegam perto dele e começam a dizer: ei, meu irmão, o que foi que aconteceu? Tu não está indo para a igreja não, é? Tu está fazendo alguma coisa de errado aí pelos cantos? Tu não está chegando junto não? E muitas vezes nós não conseguimos entender a ação de Deus na nossa vida e o amor dele para cada um de nós. Amados, a Bíblia, ela explica de maneira muito clara, porque às vezes algumas pessoas podem imaginar: então se eu vou ser amado de todo jeito, de toda forma, eu vou viver que nem a música de um missionário que tem aí, que diz assim: deixa a vida me levar, vida leva eu.
Às vezes a gente imagina que, já que está tudo certo, eu vou chutar o pau da barraca. Claro que não. A Bíblia nos mostra que não é porque Deus nos ama que nós vamos viver de maneira distante. Pelo contrário, o próprio Paulo, ele diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Ele fala que não vive mais ele, mas Cristo que vive em mim. Que aquele que roubava, não roube mais. O que praticava coisas ilícitas, não faça mais isso. Aquele que sabe o que tem que fazer e que não faz, que deixe de procrastinar e comece a fazer o que de fato tem de fazer. Aquele que entende o amor de Cristo, ele vai ser elevado a uma transformação. Transformação por esse amor. O amor de Deus, ele é incondicional. É interessante, porque nós avançamos, e a primeira parte diz, porque Deus amou o mundo. A segunda parte, ele vai dizer, de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, seu único Filho. Queridos, além do amor de Deus, ele ser incondicional, ele é um amor sacrificial. A ideia desse tal maneira não tem nada a ver com tamanho, com grandeza, com infinitude, com grandiosidade. Claro que este amor é grande, é maravilhoso, mas a ideia dessa tal maneira não tem esse significado. Essa palavra tal significa deste modo. Quantas vezes a gente não diz assim, tal pai, tal filho, tal pai, tal filho? O que é que eu estou querendo dizer? É que assim como é o pai, também é o filho. E é interessante, queridos, porque logo esse trecho, ele não está falando de tamanho, e sim de forma. Ou seja, o amor de Deus é grande? Sim ou não? Sim. E ele é tão grande que ele demonstra esse amor dando a vida por você. Esse amor, ele é tão grande que ele demonstra isso dando a vida por você. Jesus, ele foi enviado ao mundo para morrer por nossos pecados, para nos dar uma oportunidade de viver. Desde a fundação do mundo, este sempre foi o plano de Deus para buscar e salvar a humanidade. Muitas vezes algumas pessoas imaginam que o plano A de Deus era Adão, e o plano B foi Jesus. O plano A não deu certo, ele pegou, fez uma gambi, né? Resumo para gambiarra, e aí botou Jesus no foco. Não, o plano sempre foi que Cristo morresse por você. Desde a fundação do mundo, Deus, ele já te amava. Desde a fundação do mundo. Existe um texto lá em Jeremias que diz que antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu já havia te escolhido. E uma pergunta que fazemos é: o que temos feito com esse amor? Esse amor sacrificial, esse amor incondicional, esse amor que não olha para o que nós estamos fazendo e simplesmente nos ama. O amor de Deus, queridos, ele não foi apenas só falado, mas ele foi demonstrado de forma concreta. O sacrifício de Jesus é a maior prova do amor de Deus para você. Muitas vezes ficamos chateados, tristes, abatidos, porque não conquistamos algo que queremos, porque as coisas não aconteceram da maneira que imaginamos, porque as coisas por vezes não estão de acordo com aquilo que pensamos. Queridos, a maior coisa, o maior presente, a maior dádiva, a melhor bênção que você poderia receber, você já recebeu, que é a salvação em Cristo Jesus. Cristo nesse momento ele fala: eu te amo.
nesse momento, transmitindo o sacrifício dele na cruz do Calvário, ele diz: eu te amo. Quando ele estava lá pregado na cruz e ele clama ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Talvez, se pudéssemos parafrasear, seria: Pai, perdoa, porque eu os amo. Pai, perdoa, porque eu estou entregando a minha vida por eles. Pai, perdoa, porque todo o castigo que era para eles, eu estou levando sobre mim. Perdoa cada um deles. Amados, esse amor nos constrange. O amor de Deus para conosco, ele é gigante. Como eu e você temos trabalhado com esse amor. Como eu e você temos compreendido esse amor. Será que nós conseguimos fazer ideia do que é, por exemplo, levar um fora? Quem aqui já levou um fora? Eu já levei. Quem aqui já levou um fora de uma namorada? Ou de uma possível namorada? Um momento, criancinha, adolescência. E aí eu cheguei e olhei para a digníssima, que depois eu vi que era uma mexera, porque ela não me quis. E eu olhei para ela e disse: eu te amo. E ela olhou assim e disse: eu vou-me embora. E eu fiquei destruído. Eu fiquei, meu Deus do céu, muito triste. É bem engraçado, né? Não é engraçado? Sabia que você e eu fazemos isso com Deus todo dia? Quando Deus olha para você e diz: eu te amo, e você diz: eu estou muito cansado. Quando Deus olha para você e diz: eu te amo, e eu fico com mais. Quando Deus diz: eu te amo, e eu dou as costas e priorizo outra coisa. Quando Deus diz: eu te amo, e eu não olho nem para o que Ele está falando. Quando Deus diz: eu te amo, e eu simplesmente não presto atenção naquilo que Ele está dizendo. Você já imaginou como Deus se entristece por conta dessas situações? Às vezes nós não conseguimos entender, compreender o amor de Deus. Por vezes, Deus passa a semana toda dividindo a atenção da nossa vida com outras coisas. E aí chegamos em um domingo, onde a atenção seria toda para Ele. E por vezes não é. E nas 2 horas, se eu chegar na hora certa, ao qual eu dedicaria a minha atenção a Ele, tudo me tira o foco. Se está quente, me tira o foco. Se o assento está duro, me tira o foco. Se alguém olhar do meu lado, me tira o foco. Se eu fico em pé, eu tiro o foco. Se eu me sento, eu tiro o foco. Meus queridos, precisa Jesus se crucificar de novo para que a gente venha entender o amor dele para a nossa vida? Porque parece que é brincadeira. Eu consigo ouvir o Williane dizendo: filho, eu te amo, mas eu não consigo entender Cristo de braços abertos dizendo: eu te amo, meu filho. Presta atenção naquilo que eu estou falando. Eu te amo, meu filho. Reserva um tempinho para mim. Eu te amo, meu filho. Fica comigo. Quem é pai e mãe sabe por vezes o quanto é difícil você querer que o filho esteja perto e ele está distante. Você querer uma visita do filho e ele não chega. Você querer um abraço do filho e por vezes ele está em qualquer outra atividade. E Deus, como o nosso Pai, como Ele se sente derramando todo o seu amor, e nós cada dia mais para Ele. Deus te ama, mas que esse amor te constranja, que esse amor consiga
transformar algo na sua vida. Amados, para chegarmos até esse amor, para recebermos esse amor em sua totalidade, para que esse amor esteja adentrando de fato dentro do nosso coração, precisamos de uma ação apenas. E esta ação chama-se fé. A terceira parte do versículo diz que Deus amou o mundo de tal maneira, dando seu Filho unigênito, morrendo na cruz, para todo aquele que nele crê. Fé. A fé é o caminho mais próximo para recebermos o amor de Deus. Através de Jesus, Deus oferece salvação a todos, mas é necessário crer. É necessário crer no Senhor e Salvador Jesus Cristo. A fé em Jesus Cristo é o caminho para recebermos o presente da vida eterna. Esse versículo, ele deixa muito claro que a salvação não é algo automático. Esse versículo, ele deixa muito claro que a salvação não é automática. Exige a nossa resposta. E a resposta que eu estou dizendo não é você levantar a mão depois de um apelo ou alguma coisa que se fizerem aqui ou em qualquer outro lugar. Não. A resposta é crer. Crer que não é algo simples em acreditar em uma existência. A fé é o meio pelo qual recebemos a graça de Deus. Não importa o que fizemos ou o que deixamos de fazer, a única coisa que Deus pede é que creiamos em seu Filho e em sua obra redentora. A única coisa que Deus pede a você é que você creia em Jesus Cristo. Creia que Ele padeceu na cruz do Calvário, morreu, ao terceiro dia ressuscitou e hoje está onde? À destra do Pai, intercedendo por cada um de nós. Entenda que crer é muito mais do que aceitar intelectualmente a existência de Deus. Porque isso Satanás também sabe. É interessante. E Satanás, ele sabe e teme. Interessante quando Jesus ele chega em uma região e tem um homem possesso. E quando ele chega, aquele homem se ajoelha, reconhece Jesus como Messias e ainda pergunta: o que você tem contra nós? Aquele demônio ele estava tremendo, aquele demônio ele estava temeroso. E por vezes eu e você perdemos o temor do Senhor. E o temor do Senhor não é ter medo de Deus, é por vezes não respeitar o soberanio dele na minha vida. Por vezes é não negar as ações que eu quero para permitir que o desejo dele reine na minha vida. Fé não é simplesmente acreditar. Crer não é simplesmente entender. É confiar plenamente no Senhor, rendendo, prostrando, entregando a nossa vida à vontade dele. A vontade de Deus, ela é ruim? A Bíblia diz que ela é boa? Ela é o que mesmo? Vamos dizer mais uma vez? Ela é o quê? Eu deveria repetir isso diversas vezes na frente do espelho, para ver se isso entrava na minha mente e deixaria eu de tomar as minhas próprias decisões de maneira errada, de maneira desagradável e de maneira ruim. Crer no Senhor Jesus é deixar que Ele tome as rédeas da minha vida. É estar plenamente
plenamente convicto em saber que o que Ele escolher foi bem feito. Onde Ele mandar eu ir, é um lugar bom. Ah, mas eu estou vendo que é meio esburacado. Mas Ele não está mandando? Então vá. Fizemos uma vez aqui, eu acho que foi no mês de setembro, uma peça teatral chamada O Banco. E nesta oportunidade, existia uma pessoa que disputava o banco com Jesus. Quando eu creio que aquilo que Cristo tem para mim é infinitamente mais, é infinitamente melhor daquilo que eu consigo querer para mim, eu entrego o banco da minha vida a Ele. Eu entrego as minhas decisões a Ele, mesmo sem entender, mesmo sem compreender. Isto é a fé. Isto é a certeza de que o Pai estará lá, de braços abertos, para nos guiar. Quer saber o que é fé? Se você tiver filho, neto, sobrinho pequeno, coloque ele em cima de algo alto. Fique a uma distância considerável e peça para ele pular. Caleb e Josué, eles não vão pensar nem uma fração de segundos para pular. Josué às vezes pula sem nem eu mandar. É só ele subir e pinotar. Se eu estiver na frente e não tiver cuidado, ele cai. Sabe o que é isso? É a certeza que tem um Pai que está de braços abertos para lhe segurar. Isto é a fé. Este é o crer no Senhor Jesus Cristo, que nos dá acesso à salvação. Se entrega na mão de Deus. Confia no caminho que Ele tem para a tua vida. Cada dia mais, chega mais perto dEle. Se você de fato acredita que a vontade é boa, perfeita e agradável, o que falta? Mais problemas? Porque já tem. Misericórdia. Falou em problema? O que falta? Mais problemas? Mais dificuldades? Mais broncas? Mais BO? Eita, pastor, então, mas se eu chegar vai acabar tudo isso? Não. Aí você vai estar com Ele. E isso faz com que nós venhamos a entender o final do texto, onde ele diz que não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós cremos no amor de Deus, nos é oferecido a vida eterna. Amados, bota um negócio na sua cabeça em nome de Jesus. A promessa que Cristo fez a você foi de vida eterna. E isso é o resultado do amor sacrificial de Cristo Jesus. Através de Jesus, Deus oferece uma vida infinitamente melhor. Onde? Onde? No céu. Eternamente. Mas talvez você possa se perguntar: mas e aqui na terra, pastor? Como é? Queridos, claro que através do amor de Cristo, nós podemos ter uma vida melhor aqui na terra. Mas, porém, precisamos saber o que é esta vida melhor. Tem um texto lá em João, no capítulo 14, no versículo 27, que Cristo diz: eu te dou a minha paz, mas eu não te dou como o mundo dá. Por vezes, nós imaginamos que esta paz, essa tranquilidade, é a ausência de problemas. Infelizmente, meu querido, você talvez entendeu errado. Que essa vida tranquila, ela pode ser uma ausência de problemas? Não. Negativo. Cristo, Ele nos dá a paz dEle. E eu pergunto, o que é melhor?
está em uma bronca com Deus ou está numa bonança sem Ele? Misericórdia. É melhor estar numa bronca com Deus ou numa bonança sozinho, sem Ele? Tem certeza? E por que por vezes na bronca a gente se afasta de Deus? E por que quando o negócio aperta, a primeira coisa que a gente faz é deixar de estar em comunhão com os filhos que Deus escolheu para nós? Por que quando a chapa esquenta, a primeira coisa que a gente faz é deixar de ler a Bíblia? Por que quando o bicho pega, a primeira coisa que a gente faz é deixar de orar? Amados, tem um jargão que diz aí que um pouco com Deus é muito. Está na Bíblia não, meu irmão, isso é um jargão. O pouco com Deus é muito. E o muito sem Deus é nada. E aí talvez você possa dizer, vixe pastor, a gente não pode ter os dois, não? Claro que pode, se Deus quiser. Se Deus quiser que você tenha os dois, massa. Mas e se esse não for os planos dele para a tua vida? Se talvez a tua vida for como a vida de Abacuque. Alguém já leu todo o livro de Abacuque? Já? Alguém aqui já leu o livro de Abacuque? Se não leram, eu vou pregar aqui Abacuque todinho, não é possível. No livro de Abacuque tem alguma bênção? Tem não. Abacuque, ele vive um período terrível. Mas no final do texto, do livro, ele diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que a ovelha da malhada, ela não produza aquilo que deva produzir, ainda que não haja pasto no curral, todavia eu me alegrarei no Senhor. Esta é a promessa de Deus para a nossa vida, é termos uma vida eterna no céu, plena. Mas aqui na terra, poderemos ter uma vida tranquila. Amados, a vida eterna é o maior presente que Deus concede para aqueles que creem. Uma existência sem dor, sem sofrimento, sem nada de ruim. Você já parou para imaginar, meu irmão, como o céu é maravilhoso? Você já parou para imaginar o quanto é uma eternidade? Se eu tenho 1000 e tiro 1000, fico com quanto? Com nada. Se eu tenho 2000, tiro 2000, eu fico com quanto? Se eu tenho uma eternidade e tiro 1 milhão, eu fico com quanto? Com eternidade. E por vezes parece que essa eternidade é pouca para manter eu e você com um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Parece que essa eternidade é banana podre, que faz com que eu e você não coloquemos fé nessa eternidade, que não venhamos a entender a complexidade do mundo pós aquele momento que nós fecharmos os nossos olhos. Não existe presente melhor, não existe bênção maior, não existe passada de mão na cabeça. A salvação é o suficiente. Porque essa brevidade que nós passamos nessa vida, ela não consegue ser nem comparada àquilo que nós vamos viver na eternidade. Hoje, o mais velho aqui, o mais experiente aqui, ganhou um prêmio ontem, não foi? Irmã Lenice, ganhou um prêmio ontem pela longevidade. E eu posso perguntar a ela hoje, irmã Lenice, dos seus 18 anos para cá, o tempo passou rápido ou devagar? Com certeza ela vai olhar assim e vai dizer, pastor, passou muito rápido. Ainda ontem, eu estava com meus meninos, tudo pequeno, né, irmã Lenice? Ainda ontem, eu estava ali caminhando
com aqueles que Deus colocou na minha vida, os mais experientes, passou rápido ou não? E por que por vezes a gente se pega tanto a essa condição que passa rápido e por vezes esquece uma eternidade que a gente vai ter no céu? Detalhe, sem dor, sem sofrimento, sem angústia, sem problemas. Amados, a vida eterna, ela não é um futuro distante. A vida eterna, ela não é um futuro distante. Ela começa quando nós entendemos e cremos no sacrifício de Jesus na cruz, e ela passa a ser uma realidade presente, uma realidade que nos dá esperança e um propósito para viver, sabendo que quando fecharmos os nossos olhos aqui na terra, imediatamente ao abri-los novamente, estaremos vendo o nosso Senhor Jesus na glória. Não existe nada maior, melhor do que a salvação em Cristo Jesus. Não diminua essa salvação. Não faça pouco caso desse sacrifício. Não deixe que esse amor passe. Queridos, Cristo, Ele marcou um encontro com cada um de nós para nos dizer que nos ama. Cristo, Ele trouxe você exatamente aqui hoje para dizer: eu te amo. Se você vier a esquecer qualquer coisa que foi dita aqui, mas se você tiver na sua mente essa afirmação: Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama, tudo fará diferença. Amados, saiba que não existe condenação para você. Ele te perdoa e quer você cada vez mais próximo dele. Não existe condenação, não existe o que eu fiz ou o que eu deixei de fazer. Cristo, Ele quer você próximo. Muitas vezes Jesus olhou e disse: Jerusalém, Jerusalém, como eu queria te juntar, como uma galinha faz com seus pintinhos. É assim que Cristo nos trata. Ele quer que cada vez mais nós estejamos próximos a Ele. E tenha certeza que Ele te perdoa. Tenha certeza que Ele já te perdoou. Basta você apenas entender este perdão. Basta apenas você entender que Ele está com a mão estendida para você nesse exato momento. Mesmo por vezes eu sendo rebelde, desobediente, não entendendo os planos dele para a minha vida, mesmo na minha condição de pobre, de perdido e de pecador, Deus, Ele continua a te amar. Deus, Ele continua com os braços estendidos para você, aguardando apenas você estender a mão e continuar segurando firme com Ele. Deus, Ele te ama de maneira incondicional. A forma desse amor foi sacrificial, enviando o seu filho para morrer no nosso lugar. Era eu que deveria estar lá na cruz. Era eu que deveria ter recebido aquelas chicotadas. Era eu que deveria ter sido espetado. Era eu que deveria ter suado gotas de sangue. Era eu que deveria ter passado por toda aquela humilhação. Mas foi Jesus que passou tudo isso no meu lugar. E a glória, a majestade que Ele deveria receber por não ter pecado, por ter ajudado a todos, toda essa glória cai sobre mim. O nome disso é graça. É um favor imerecido. Queridos, creia que este sacrifício trará para mim e para você a vida
eterna. Essa mensagem de amor, ela precisa ser levada para outras pessoas. Pessoas que são iguais a nós. Pessoas que precisam do amor de Cristo tanto quanto nós. Para que em um momento nós venhamos trocar o choro, a dor e o pranto por uma coroa que o nosso Senhor e Salvador Jesus nos dará naquele grande dia. Até lá, saiba que Deus te ama e deseja que você transmita esse amor para outras pessoas, se relacionando, acolhendo, intercedendo, zelando, perdoando, porque Cristo perdoou o meu e o seu pecado. Cristo, ele perdoou as atrocidades que um dia fizemos e ainda as outras mais que podemos fazer. E por que eu não vou perdoar? Porque eu não vou pedir perdão? Porque eu não vou chegar e dizer: meu irmão, eu te perdoo em nome de Jesus, eu creio no sacrifício dele na cruz do Calvário, e é por isso que eu delego perdão sobre a tua vida. É isso que Deus deseja para cada um de nós, e é por isso que ele derrama o seu infinito amor. Que possamos fazer tudo isso na prática. Glórias a Deus. Queridos, nessa noite você ouviu Jesus transmitindo ao seu coração que te ama. Você ouviu ele dizendo que perdoa todos os seus pecados, e a mão dele está estendida para cada um que está aqui hoje. E possamos agarrar de maneira fantástica esta oportunidade de estar cada dia mais se relacionando com o Pai, entendendo o seu amor que é infinito, o seu sacrifício por cada um de nós, a graça que nos dá acesso aos céus e a vida eterna preparada para todo aquele que crê neste Jesus que está com a mão estendida para você hoje. Que eu e você estejamos de lado a lado com Cristo. Que durante essa semana, naquele momento de angústia, naquele momento de dificuldade, eu possa me lembrar que Deus me ama. Que eu possa me lembrar que Jesus entregou a vida dele na cruz do Calvário. Que eu possa me lembrar que o meu momento é breve aqui na terra, e que já já nós estaremos nas ruas de ouro e de cristal. Nós estaremos lado a lado com Jesus. Até lá, creia que ele está contigo. Seu Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esta declaração de amor que o Senhor transmitiu para cada um dos teus filhos. Obrigado pelo teu plano salvífico, que fez com que um justo morresse por um injusto, e fez com que o teu filho se sacrificasse na cruz do Calvário, para que eu e todos os teus filhos tivéssemos vida, e vida em abundância. Obrigado, Pai. Obrigado por ter marcado este encontro com cada um de nós, porque poderíamos estar em qualquer outro lugar. Talvez este foi o último lugar da nossa lista. Imaginamos estar em outros ambientes, mas o Senhor nos conduziu até aqui. Glórias a ti, ó Pai. Obrigado pelo teu Espírito Santo nos conduzir até este local, para podermos ouvir do Senhor: eu te amo e nada
vai te separar do meu amor. Glórias a Deus. Obrigado, Pai. Obrigado por cada lar aqui representado. E possamos entender este eu te amo e nos virarmos para ti, olharmos nos teus olhos e dizer com todo o nosso coração: nós também te amamos. E possamos viver este amor na prática, cuidando, acolhendo, zelando, intercedendo e perdoando. Se existe alguma raiz de amargura e de falta de perdão em nossos corações, que o Senhor tire de nós e coloque em nossa mente que o perdão é uma escolha e um ato, e que eu possa, assim como o Senhor estendeu a sua mão para mim, que eu possa estar perdoando, amando e cuidando aqueles que também são tão pecadores quanto nós. Mais uma vez, obrigado por este amor. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações, o revestimento de poder do Espírito Santo de Deus, que tudo isso esteja sendo derramado de maneira abundante e incessante sobre a vida de cada um dos teus filhos, tanto os que estão aqui quanto muitos outros espalhados por toda a face da terra. E que o teu santo povo possa dizer amém. Sente-se, faça a sua oração.